E aí, galerinha da mediação, e aí, galerinha, vamos aqui para mais uma aula do nosso componente curricular de Sociologia. Eu aqui com vocês até o final dessa disciplina. Como você já sabe, eu sou a professora Elisângela, estou aqui com vocês no primeiro, no segundo e no terceiro ano, sempre trazendo aí um pouco dessas reflexões interessantes e não só por ser interessante, mas também por ser reflexões necessárias que vocês devem ter aí para seguir os estudos de vocês e também a vida de vocês. Bom, então agora a gente está na aula 8, hoje nós vamos trazer já um conteúdo diferente para a nossa aula. A gente terminou aquela série de aulas sobre sociólogos clássicos e agora vamos começar com outras temáticas. Então, para a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a teoria do conhecimento. É isso mesmo. Vamos conhecer o que é o conhecimento, quais são os tipos de conhecimento e como você, aluno, pode identificar os conhecimentos que você já vivenciou ou que você está pretendendo ter na sua vida. Vamos aqui, então, para o quadro, para a gente conhecer, então, o que nós vamos falar na nossa aulinha de hoje. Pessoal, então nossa aula hoje vai falar sobre a produção do conhecimento na sociedade. Olha que interessante, né? E também vamos falar sobre as diferentes formas de conhecimento, desde o senso comum, né? Desde o senso comum. Depois nós vamos falar sobre o conhecimento científico, o religioso e vamos encerrar com o conhecimento filosófico. Lembrando, pessoal, que essa aula de hoje, ela faz parte também essa aula é a primeira de uma outra série, uma pequena série, tá? Que é sobre a iniciação à pesquisa científica. Você, aluno, você, aluna, já pode sim pensar num conhecimento, pensar numa iniciação científica, mesmo ainda estando na escola. Porque as pessoas, às vezes, têm medo, os alunos, de uma certa forma, acham que ele só vai ter contato com a ciência se ele for para um laboratório, se ele já estiver na graduação, né, na faculdade. Mas não, pessoal. Isso é uma coisa que foi imposta para a gente, colocar isso na nossa cabeça, tá? Mas vocês já podem começar a pensar no pensamento científico, em fazer pesquisa, mesmo estando aí no ensino médio. Por que não? Né? Pelo menos ter essas premissas básicas do que é a ciência, para que quando vocês chegarem aí na faculdade, vocês já possam saber o que é um conhecimento científico, o que é um conhecimento filosófico, tá? Então vamos lá. Gente, produção do conhecimento na sociedade. Claro que você já deve ter ouvido, falado ou estado aí em outras aulas com os professores. Em algum momento, esses professores falaram para vocês diversas coisas sobre conhecimento, né? Mas você aí já parou para pensar o que é conhecimento? O que seria essa palavra? Qual é a ligação dela com o ser humano? Por que a gente precisa pensar sobre conhecimento? E o que o conhecimento já proporcionou de mudanças na sociedade, de evoluções, de desenvolvimento? Talvez você aí fique pensando, será que se não existisse o conhecimento, nós estaríamos onde estamos hoje, né? Mas primeiro, a gente começa falando dessa palavra. O que é conhecimento? Bom, gente, o conhecimento, ele está ligado com o ser humano, tá? Por quê? Porque os outros animais, os outros seres que não são humanos, eles têm o conhecimento que vem do seu instinto. Eles agem instintivamente. Você já deve ter ouvido lá na sociologia, não, na biologia, que os animais, eles têm uma certa inteligência, mas essa inteligência que eles têm, eles não conseguem adquirir de uma maneira racional. Isso quer dizer que eles não têm a capacidade de raciocinar. Eles agem por instinto. Não diminuindo a importância desses seres, porque eles também são importantes. A natureza é uma inteligência, tá, gente? A natureza, ela é importante para o ser humano. Isso é bom a gente frisar, porque muitas pessoas,
quando pensam assim, elas acabam com a natureza porque acham que a natureza é uma coisa e não tem inteligência e não tem importância. Pelo contrário, a natureza ela tem a sua própria dinâmica e a sua inteligência, tá? Não quer dizer que o ser humano é muito mais importante do que ela. Na verdade, nós somos diferentes, né? Então, gente, o conhecimento é uma realidade humana. O conhecimento também pretende, às vezes, a gente busca cada vez mais esse conhecimento para o bem-estar do ser humano. Quando a gente busca soluções para os nossos problemas, nada mais é do que a gente está procurando algo melhor para a nossa vida, né? Então, o conhecimento, ele não é do ser humano sozinho. Ele faz parte de uma gama de relações, tá vendo aqui, ó? Relações. Então, o ser humano, ele precisa se relacionar também para obter conhecimento, tá? Bom, a gente pode definir o conhecimento como toda produção, toda compreensão adquirida a partir de práticas e pensamentos, memória e transmissão, né? Que nos permitem lidar bem com todas as tarefas do dia a dia. Ou seja, se você hoje está lendo um livro e você consegue, sem ficar pensando muito, compreender aquelas palavras, é porque alguém lhe ensinou. Então, foi uma transmissão de conhecimento, algo que você adquiriu, né? É um conhecimento que você adquiriu. E muitas pessoas não dão valor para a importância de você poder fazer uma leitura de um texto. Você sabe quantas pessoas no Brasil não sabem ler nem escrever, gente? Vocês têm ideia de quantas pessoas não conseguem compreender um texto? Vocês têm ideia do quanto conhecimento faz falta para os seres humanos? Então, o conhecimento é algo que vocês vão adquirir e é uma dádiva, né, gente? E como a gente pode dizer, além de ser uma dádiva, é um privilégio. Você poder conhecer, você poder estudar, você poder ter a oportunidade de conhecer muita coisa. Então, você tem a oportunidade de ter o conhecimento que vai lhe ajudar em toda a sua vida. Então, é uma coisa que os nossos pais sempre falam pra gente, é a única coisa que ninguém rouba de você. E isso é verdade. Quando você passa a conhecer, quando você passa a estudar, quando você passa a compreender muito mais do que aquilo que o dia a dia lhe mostra, é um conhecimento, é uma sabedoria que ninguém vai roubar de você. Então, a partir do momento que você se abre para o conhecimento, você se abre sempre para algo novo, para algo que vai acrescentar na sua vida. O conhecimento, gente, ele só acrescenta, ele nunca subtrai, né? Ele nunca vai tirar de você a tua dignidade, algo de bom que você tenha. Pelo contrário, o conhecimento, ele vai adentrar, ele vai somar coisas que você já tem de bom. Então, se você é uma pessoa que gosta de observar, você é uma pessoa que gosta de analisar, de pensar, quando você lê, quando você conhece, quando você busca, isso só vai melhorar. Essa característica sua só vai melhorar com o tempo, né? Então, baseado nisso, o conhecimento no início de uma sociedade, ele era algo completo, era alguma coisa só. Os primeiros pensadores não dividiam o conhecimento. Esse aqui é o conhecimento filosófico, né? Porque a gente, com o tempo, quando a sociedade começou a se dividir, o conhecimento também começou a ficar digamos assim, se tornando compartimentos. E hoje a gente estuda o conhecimento de maneira muito separada. A gente estuda matemática, física, química, biologia, sociologia e filosofia. E tantas outras disciplinas. Só que no começo da história humana, principalmente dos seus primeiros pensadores, eles não eram esses pensadores de um só tema. Então não era só um sociólogo ou só um filósofo. Aristóteles, por exemplo, foi um pensador que sabia sobre muitas coisas, não só sobre as ciências humanas, que hoje a gente chama de humanas, mas ele também sabia de astrologia, de astronomia, de matemática,
né? Então, eles eram pensadores que se debruçavam sobre qualquer coisa que pudessem conhecer, né? Aí veio Einstein, veio Isaac Newton, grandes nomes, né? Hannah Arendt, outras mulheres também. O problema é que muitas vezes a gente não ouve falar em mulheres estudiosas, mas nós tivemos várias pensadoras, né? A Marie Curie, que era uma grande física, né? Então a gente tem, o conhecimento é algo vasto. Quando a gente estuda muito, como a gente está na escola, a gente estuda separado, que parece que os conhecimentos eles não se encontram, mas na verdade é o contrário. O conhecimento, a matemática, ela se encontra com a sociologia. A física se encontra com a filosofia. Você sabia que existe uma proximidade muito grande entre física e filosofia? Pois é, existe. Então, esses conhecimentos, eles, na verdade, eles são complementares. O que é bom frisar isso aqui, porque muitas vezes você aí na sua escola acha que tem que estudar só matemática, só, né, química, física, biologia. Só que para você compreender, né, a totalidade daquela ciência, você vai precisar ir lá na filosofia ou na sociologia para entender os processos, né? Então, por isso é importante a gente entender que o conhecimento ele é um só, tá? Então, o que a gente faz? Digamos que a gente tem uma caixa com grandes ferramentas e você é o pesquisador e você é a pessoa que quer conhecer. Então, você vai lá e abre essa caixa cheia de ferramentas, bota a mão lá dentro e tira só o que você quer conhecer, só o que você quer saber. Então, você quer saber sobre as estrelas. Então, vou pegar aquela caixa de ferramentas. Qual é a disciplina que consegue me explicar melhor as estrelas? É astronomia? Então, vou lá e pego, né? Então, essa caixa grande que você escolhe o que você quer saber chama-se conhecimento. E essas pequenas ferramentas vão ser as áreas de estudo. Porque aí você pode pegar o mesmo tema e trabalhar diversas áreas de estudo. Por exemplo, eu vou estudar... digamos assim, a velocidade. Mas eu posso estudar na física. Mas eu posso também entender em outros aspectos essa mesma temática. Então, o conhecimento ele vai te dar essa oportunidade e você escolhe a maneira com que você quer ver. Você pode colocar a lente que você quiser e você vai conhecer e você vai aprender, né? Então, gente, aqui na nossa tela a gente trouxe para vocês só para a gente entender que o conhecimento ele é um só, mas ao longo do tempo, para poder a gente entender um pouquinho de cada um, a gente foi catalogando, né? Esse aqui é um conhecimento do senso comum, esse aqui é o religioso, esse aqui é o filosófico, esse aqui é o científico. Só para a gente entender que os processos foram mudando, a sociedade foi mudando e a gente teve também que aprender a aprender dessa maneira, né? Então vamos aqui para a nossa tela, a gente vai conhecer um pouco desses 4 tipos de conhecimentos. A gente começa então pelo conhecimento da experiência, o primeiro da nossa vida, onde a gente começa a conhecer o mundo, que é o conhecimento do senso comum ou o conhecimento empírico, né? Bom, o conhecimento do senso comum empírico, como eu disse para vocês, é aquele que nós adquirimos ao nascer. Quando a gente nasce, a gente não sabe nada do mundo, nada. A gente não tem ideia de que país a gente nasceu, a gente não tem ideia de que língua se fala, se é o português, se é o espanhol, se é o francês, inglês, né? A gente não tem ideia nem de como a gente se alimenta, a gente é ensinado até mesmo a mamar, porque a gente não sabe. Então, esses conhecimentos que advêm da experiência, que a gente vai, né, entendendo o mundo, vai experimentando, vai assim, aprendendo, esse é o conhecimento do senso comum, tá? E esse conhecimento, ele vem exatamente da experiência, não exatamente ele está nos livros, né? Mas ele vai te ajudar a viver, ele é importante porque você, na sua experiência do dia a dia, você vai conhecendo. E essa experiência, na verdade, ela não é transmitida para nós.
A gente não nasce sabendo. Então, nossos pais, familiares, vão nos ensinando a viver nesse mundo. É a transmissão desse conhecimento, né? Ele é chamado de senso comum, porque realmente a gente vai aprendendo, tá? O importante de vocês entenderem que o senso comum, ele é construído a partir da observação e do aprendizado desses fenômenos cotidianos, do dia a dia. O dia a dia vai nos mostrando de que forma a gente deve se comportar ou fazer ou, entendeu, viver no mundo. Bom, outra característica que ele é socialmente transmitido, né? E ele vai ser diferente para cada grupo social, pessoal, ele não vai ser igual. Então, nas comunidades indígenas, por exemplo, esse conhecimento ele vai ser dado através do dia a dia naquela aldeia indígena. Que talvez esse dia a dia da aldeia indígena seja diferente para cada aldeia, seja diferente para cada grupo, né? E vai ser diferente também para nós ocidentais, nós que estamos na cidade, né? E essa experiência, transmissão do conhecimento, elas são características. Então, cada lugar, cada tempo, cada região geográfica vai demandar daqueles grupos para que eles possam ter experiência. Por exemplo, eu, como vivo na cidade, né? O alimento que chega à minha mesa é aquele que eu vou lá no supermercado e compro. Para muitos grupos sociais, aldeias indígenas, grupos tradicionais, essas pessoas vão caçar, elas vão adquirir um conhecimento, não é verdade? Elas vão aprender a caçar. Agora coloca qualquer um de nós aí que só compra a comida pronta lá no supermercado e coloca para caçar no meio do mato. Vê se a gente vai conseguir caçar pelo menos, sei lá, não sei. A gente não sabe, porque esse conhecimento do senso comum a gente não adquiriu, né? Então, ou pegar uma canoa e sair remando no meio do rio. Você consegue fazer isso? Talvez você aí que vive na aldeia consiga. Talvez você aí que vive na zona rural consiga. Eu não consigo, porque eu não tenho essa experiência. Eu não vivenciei esse aprendizado, entende? Vocês aí não, talvez vocês consigam, tá? Da mesma forma que talvez uma pessoa lá da aldeia não consiga trabalhar de uma maneira eficiente aí num computador. Por quê? Porque essa experiência ele não vivenciou. Não quer dizer que ele é burro, não tem nada a ver com isso, gente. Nada. E nem eu, por não saber andar na canoa, que eu sou burra. Na verdade, isso faz parte dessas experiências que cada grupo tem na sua sociedade, no seu contexto, tá? Então, não fique preocupado, se eu não sei usar um computador, eu sou burra, né? Não tem nada a ver com isso, gente. Isso tem a ver com as experiências que cada um tem na sua realidade, tá? Agora a gente vem para o conhecimento científico. Também tem uma questão aqui, ó. Na experiência do senso comum, não há comprovação, tá? Não há necessidade de provar que se é verdade ou não. Então, a experiência que cada um vai ter, que cada grupo vai ter, é que vai dar a validade do senso comum. Então, assim, o senso comum não está comprometido exatamente com a verdade, e sim com a experiência que cada um tem no seu grupo social, que já é diferente do conhecimento científico, que vai trabalhar a sistematização do conhecimento. Então a gente vai ver, tem esse cenário aí, né, de uma pessoa no laboratório ou de um astronauta, porque muitas vezes quando a gente fala em experiência científica, a gente acha que é uma coisa do outro mundo, né? E na verdade não é tudo isso, gente. Existem muitas formas científicas de fazer ciência que não necessariamente precisam ser dentro de um laboratório, tá? Então, gente, quando eu falo em ciência, eu falo em estudo sistemático, tá? Ou seja, um estudo organizado. Precisa te ter organização, precisa ter metodologias. Então, o estudo da ciência, ela tem que ser sequenciada. Ou seja, existe uma maneira correta de fazer, não é de qualquer jeito. Não estou desmerecendo o senso comum, gente, mas quando chega na ciência, as pessoas precisam comprovar, né?
Então, os estudos dos fenômenos podem ser naturais, né? Ou podem ser sociais. Tanto um quanto o outro pode ser científico, tá? E esses estudos são resultado da busca constante pelas explicações sobre os diferentes eventos que acontecem no nosso mundo. Por exemplo, né, os estudos lá do Charles Darwin, né? Ele queria entender como que as espécies evoluíam ao longo do tempo. Então ele foi lá, ele pegou uma amostra, ele foi observar. Primeiro, aí ele construiu uma teoria, ele construiu hipóteses e depois ele foi para campo para tentar entender de que forma os seres vivos eles evoluíam, né? O tamanho, aí ele foi catalogar cada ser dentro do seu grupo. Gente, olha o trabalho que dá para fazer isso. Vocês acham que é fácil? Não é fácil não, gente. Aí ele foi lá catalogar, ele veio na Amazônia para entender as espécies que tinham aqui. Por que que determinadas espécies tem na Amazônia e não tem em outro lugar do mundo? Por que tem alguns peixes que tem barbatana, outros não tem? Ou seja, toda essa catalogação, essa preocupação de entender cada ser, dá muito trabalho. Isso tem que ser de uma maneira sequenciada, metodológica. Por isso, o que o Darwin fez foi um trabalho científico. E que trabalho, né, gente? Então, assim, antes de qualquer trabalho científico, precisa se fazer o quê? Uma seleção, né? Ou seja, selecionar o que eu quero pesquisar. O quê? O que eu vou pesquisar? Eu vou pesquisar um fenômeno natural ou vou pesquisar um fenômeno social? Então, aí você seleciona. E desse fenômeno natural, o que eu vou pesquisar dele? Vou pesquisar os seres vivos? Eu vou pesquisar as plantas, os animais? Eu vou pesquisar um elemento químico? O que eu vou pesquisar? E do social, o que eu vou pesquisar? São grupos? São culturas? O que eu vou pesquisar do social? Então, entende? Toda seleção, todo trabalho científico, ele precisa primeiro começar por uma seleção de objeto. O que eu vou estudar? O que eu vou pesquisar? Depois você vai se propor a analisar, né? Por meio de um método e de técnicas de investigação. Então, você vai procurar as formas que você vai chegar àquele objeto, né? E depois você selecionará os procedimentos de verificação, se está certo, se não está certo, suas hipóteses, né? Então você vai trabalhar, gente, de uma maneira organizada. Onde tem ciência tem que ter organização, né? E aí, isso tudo trabalhando em coordenação com os profissionais da área, do conhecimento que você procura. Então, se eu vou falar sobre um evento natural, por exemplo, os seres vivos, eu tenho que saber, eu tenho que ter conhecimentos prévios sobre os seres vivos. Eu tenho que conhecer os outros pesquisadores da área. Então, assim, você não vai se achar o dono da verdade, né? Então, você vai procurar aqueles que já falaram sobre aquele tema que você está querendo fazer. Não é assim, eu vou falar sobre as plantas a partir daquilo que eu entendi das plantas. Não, gente, você precisa pesquisar, você precisa entender o que os outros já falaram sobre isso, certo? Então, o conhecimento científico, gente, basicamente é isso. Depois a gente vai aprofundar mais um pouco sobre esse tema, certo? Bom, e aí a gente tem os outros conhecimentos. Não é só o científico, né, gente? Então, a gente tem o filosófico ou o teológico. Aliás, o religioso e o teológico. Tanto um quanto o outro tá certo. Se você falar teológico, tá certo. Se você falar religioso, tá certo também, certo? Então, a gente tem um conhecimento que vai buscar entender, né, a realidade ou o pensamento das nossas crenças. Quando a gente fala do conhecimento religioso, gente, não necessariamente é o conhecimento cristão somente. Eu coloquei aqui porque vocês conseguem identificar facilmente. Mas todo conhecimento, toda a gama de crenças, todas as formas de manifestação da espiritualidade, ela pode ser um objeto de estudo
do conhecimento religioso, tá? Então, assim, o conhecimento religioso, ela vem colocar-nos, né, numa situação de refletir sobre as crenças, sobre a nossa existência nesse mundo, se existe algo exterior a esse mundo, se existe alguma compreensão, alguma inteligência, né, que seja fora desse mundo, e se essa inteligência influencia a nossa vida, se essa crença nesse Deus, nessa entidade, nessa espiritualidade, ela pode influenciar a nossa vida, né? A gente também fala desse conhecimento como uma forma também de entender os livros sagrados, os ensinamentos, né? A compreensão da ética, esses princípios e valores religiosos. Tudo isso, gente, é importante, porque grande parte da nossa vida a gente passa acreditando que existe um ser maior que nós. Existe um ser que, né, criou esse mundo, que, entendeu, organizou. Então, a gente nada mais, nada menos, é a gente tentar entender esse pensamento e compreender também que existem outros pensamentos, outras religiões, outras crenças que não necessariamente sejam as nossas. Então, o conhecimento religioso também nos ajuda a entender que as nossas crenças são parte de um todo. Existem outras maneiras, outras religiões históricas também que são importantes para alguns grupos. E por isso a gente precisa respeitar, não é mesmo? E aí a gente tem o conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico, ele vem de uma reflexão profunda, né, na lógica e na racionalidade. E o conhecimento filosófico aqui, demonstrado nessa imagem, ele traz uma pegada aqui da Grécia, né, uma pegada grega. Mas, gente, o que eu quero dizer é que não necessariamente o conhecimento filosófico veio só da Grécia. A Grécia teve muita influência de outros pensadores que não aparecem na história, como os egípcios. Você sabia que a filosofia egípcia, muito do pensamento grego veio lá do Egito, né? Da África? Então a gente sabe que o conhecimento ele não é uma coisa que surge num só lugar. Ele surge das relações de vários agentes que vão, né, resultar nesse pensamento. Então, gente, o conhecimento filosófico, ele traz a riqueza do que a gente conhece hoje enquanto ciência, tá? Então, a matemática, a física, a biologia, a sociologia, a história, a geografia, todos beberam da fonte da filosofia para que a gente pudesse entender, né, essa realidade atual. Então, a filosofia nunca vai deixar de existir. Pelo contrário, a cada vez que a sociedade passa por mudanças, a gente percebe a necessidade de voltar a discutir fundamentos filosóficos. Por exemplo, quando a gente vê uma sociedade passando por uma crise ética, né, e moral, você vê que há uma necessidade de voltar, de retornar à filosofia para entender de novo a ética, a justiça, a moral, né, a sabedoria, os valores. Então, assim, não tem como a gente desprezar o conhecimento filosófico, porque ele também ajuda a gente a pensar nas nossas condutas. E não só em condutas individuais, como as condutas coletivas. Então, a gente acaba tendo que retornar lá no início. Quer dizer, você, aluna, pode até achar, então, daqui uns dias as pessoas com esse negócio de inteligência artificial, né, dessa valorização da tecnologia, a gente nunca mais vai precisar estudar filosofia. Pelo contrário, a filosofia, ela vem questionando, olha só que interessante, ela vem questionando a tecnologia, a inteligência artificial, os impactos racionais. Então, a filosofia, ela vai sempre voltar à cena. Ela vai sempre ser necessária. Então, ilude-se você de achar que a filosofia não é uma disciplina importante. Pelo contrário, ela é base de todas as ciências, né? Então, voltando aqui para o quadro, o conhecimento filosófico, ela se baseia no conhecimento racional
Então, para você estar nesse conhecimento filosófico, estar fazendo parte, pensar com o conhecimento filosófico, você tem que se descolar um pouco das crenças, né? Na verdade, o pensamento filosófico ele não precisa de comprovação, né, ou de testes, mas ele não pode se afastar, né, dos princípios da razão. Tem que tomar cuidado com isso, para não ir, né, além daquilo que está se pensando. Então, o princípio da razão ele é a base do pensamento filosófico, né? E aí, nessa procura de responder às questões do mundo, né, foi assim que começou o pensamento filosófico grego, digamos assim, lá no século IV a.C. Começou-se a pensar nos porquês. Por quê, né? Por que a gente vê o mundo? Existe, né? Deus existe? É uma pergunta muito lógica, né? Uma pergunta muito, até hoje não respondida de uma maneira assim, filosófica. Vários pensadores procuraram responder à existência ou não de Deus. Vários pensadores questionaram se a religião era boa ou ruim, sobre a questão da sabedoria, da política, do pensamento político, da justiça. Então, basicamente, quem quer estudar filosofia tem que se acostumar com os questionamentos, com os porquês. Então, é o que é, como é, por que é. Então, essa questão da filosofia é a busca pela essência das coisas, pela significação, pela origem das coisas. Então, a filosofia se vale do pensamento racional e da lógica para justificar e sistematizar o pensamento ou o conhecimento que ela produz, né? Ela vem desse diálogo, né? E ela também foi muito perseguida no passado, principalmente pela igreja, que não aceitava o questionamento. Imagina, né? A igreja quer que você tenha certezas das coisas. E a filosofia vem questionar essas certezas, logicamente que isso não ia ser aceito. É lógico que ia ter perseguições. Então, vários pensadores foram perseguidos, alguns foram mortos, outros tiveram que fugir, né? Outros tiveram que se esconder. Giordano Bruno, por exemplo, que foi um questionador de algumas questões da igreja, foi perseguido, teve que voltar atrás no seu pensamento para poder se manter vivo. Então, nesse sentido, a filosofia ela incomoda. Por que ela incomoda? Porque ela questiona. E muitas das instituições, tanto religiosas como políticas, elas não querem ser questionadas. Elas não querem que haja um pensamento racional e questionador da realidade, principalmente quando ela mexe com as estruturas. E a filosofia ela vem para isso, ela incomoda. Desde o seu princípio, ela sempre incomodou. Sempre. E vai continuar incomodando, porque o princípio dela é este. É o questionar, é o falar. Agora, se fosse um pensamento conformista, aí sim. Aí ela ia ser amada e adorada. Mas como ela é um pensamento questionador, assim como a sociologia, ela sempre vai incomodar, né? Assim, dessa forma, a gente traz aqui para o finalzinho aqui da nossa aula, olha só, uma dica sociológica para você aí que gostou dessa aula, que quer se aprofundar nessa questão do conhecimento filosófico, do questionamento, da relação da filosofia com a igreja, como que a igreja lidava com isso. Então a gente tem aqui um filme para vocês aí. É um filme antigo, tá, pessoal? Mas é um filme muito interessante, porque ele traz esse conflito, o conflito entre a igreja e aqueles que questionavam algumas coisas, né? Questionavam as situações ali da Idade Média, basicamente, né? O nome desse filme, O Nome da Rosa, é um filme conhecidíssimo, que fala sobre esse questionamento, como a igreja lidava com isso, como a igreja lutava para esconder o pensamento filosófico, para esconder, para perseguir muitas vezes
os pensadores, até mesmo os pensadores de dentro da igreja, porque na igreja também se produzia conhecimento, viu, gente? A igreja também foi palco foi as primeiras universidades do mundo nasceram dentro da igreja católica. Então não foi só algo que a igreja perseguiu, mas também ela incentivou depois no futuro. Mas a gente sabe que existiu e ainda existe essa perseguição com os pensadores, né? Então, gente, é importante a gente colocar isso para que vocês possam também procurar conhecer, pesquisar, questionar, entender o mundo. E para isso, muitas vezes, é necessário a gente sair do nosso zona de conforto, né? A gente ouve muito o pessoal falar, sai da zona de conforto, mas é basicamente isso mesmo, a gente precisa sair da zona de conforto para poder entender mais o mundo, certo? Bom, gente, então tá aí, essas são as referências da nossa aula. Essa é só a primeira aula sobre conhecimento, tá? A gente vai ter outra aula explicando melhor essa questão, só que de uma maneira mais prática, de como vocês podem melhorar os estudos de vocês, os tipos de pesquisa, como vocês podem pesquisar, tá bom? Então, encontro vocês aí daqui a pouquinho para a revisão de conteúdo e a resolução da atividadezinha de hoje, tá bom? Encontro vocês já já. Até mais!